Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast História de um Crime. E hoje, no episódio 12, vamos falar sobre o caso Índio Galdino. No dia 18 de abril de 1997, o índio Galdino Jesus dos Santos, de 45 anos de idade, da etnia Pataxó, ele chegou em Brasília para participar de manifestações que iam ocorrer no Dia do Índio. E ele também tinha o objetivo de fazer negociações com lideranças indígenas e com a FUNAI, que é a Fundação Nacional do Índio. No dia seguinte, o índio Galdino ele passou o dia inteiro em várias reuniões no prédio da FUNAI. E essas reuniões só terminaram na madrugada. E depois que terminou essas reuniões, ele saiu do prédio da FUNAI e foi a pé até uma pousada que ele estava hospedado. Só que quando ele chegou lá, a dona do local não deixou ele entrar, porque era permitida a entrada até as 10 horas da noite. Então, já que ele não conseguiu dormir na pousada, ele resolveu ir dormir num ponto de ônibus, que era perto dali. E por volta das 5 horas da manhã, um grupo de 5 amigos que estavam voltando de uma festa, eles viram o Galdino dormindo no ponto de ônibus. E eles pensaram que ele era um mendigo. Então, eles resolveram ir num posto de gasolina, comprar álcool e fósforo. E quando eles voltaram até o ponto de ônibus, eles atearam fogo no Galdino. E eles fugiram do local de carro. Eles resolveram botar fogo nele só por diversão. E ainda tiveram a cara de pau de falar que pensaram que era um mendigo. E mesmo se fosse um mendigo, ele não merecia passar por isso. Um chaveiro que estava indo trabalhar por volta daquele horário, ele viu aquela cena. E ele conseguiu anotar a placa do carro e chamou a polícia. O Galdino ele foi levado ao hospital, mas infelizmente ele veio a falecer e ele teve 95% do corpo queimado. A polícia conseguiu chegar nos autores do crime, que foram Max Rogério Alves, de 19 anos, Antônio Villanova, de 19 anos, Eron Chaves de Oliveira, também de 19 anos, Tomás Oliveira de Almeida, de 18 anos, e Gutenberg Nader, de 17 anos. E esse caso ele chamou bastante atenção porque os responsáveis pelo crime é filho de empresários, juízes e até de um ex-ministro do TSE. O Max, o Antônio, o Eron e o Tomás foram condenados a 14 anos de prisão em regime fechado por homicídio triplamente qualificado, e o menor de idade, que era o Gutenberg, ele pegou apenas 4 meses de medida socioeducativa. Nos anos seguintes, os presos já começaram a ter benefícios e também tiveram autorização para exercer funções administrativas em órgãos públicos. Em 2003, a imprensa tirou uma foto de 3 detentos bebendo em um bar antes de voltar para o presídio. E eles saíram desse bar dirigindo os próprios carros, e quando eles chegaram no presídio, eles nem passaram por revista. E em 2004, todos receberam a liberdade condicional. E hoje, os 5 passaram em concursos públicos. O Tomás Oliveira é técnico legislativo no Senado Federal. O Eron Chaves é agente do Detran do Distrito Federal. O Antônio Villanova é servidor da Secretaria de Saúde do Distrito Federal. O Max Rogério trabalha no Tribunal de Justiça do Distrito Federal. E o Gutenberg Nader é agente da Polícia Rodoviária Federal. É incrível, né? O cara matou o Galdino, queimou vivo ele e ainda vira policial. Esse cara tá ocupando um lugar de gente que merecia de verdade. A moral simplesmente foi jogada no lixo. As pessoas que possuem tatuagem ofensiva não podem entrar na polícia, mas um cara que matou alguém quando era menor de idade, ele pode virar um policial? Isso é um absurdo. O índio Galdino ele deixou a esposa e 3 filhos, e atualmente, onde o Galdino foi queimado, tem o nome de Praça do Compromisso e recebeu 2 esculturas referentes ao caso dele. E esse foi o caso Índio Galdino. Sigam a gente lá no Spotify e nas outras mídias de áudio. E se inscrevam no nosso canal do YouTube, porque futuramente a gente vai fazer um negócio bem legal lá, tá bom? Muito obrigado por ouvir esse podcast e até o próximo episódio.